Light sabia que aquilo não foi uma mera visão. Foi algo muito mais profundo que isso. Ele havia sido levado em espírito ao futuro. Só restava a dúvida se o Lorde das Três Esferas queria algo com sua pessoa ou não. Só restava a ele visitar um velho amigo. Pelo jeito, ele também está envolvido nisso até o pescoço. Em um ponto estratégico do planeta, onde as energias magnéticas são fortes e mais presentes, Nin medita e absorve essas energias. Ele está se preparando para a grande guerra que virá. Nin está sentado em uma rocha circular em meio a águas limpas e cristalinas. Em seu treinamento, ele parece parte da natureza ao redor. Nin percebe que alguém adentrou seu território, e pela presença era um conhecido. Ele reconheceu a presença de Light, mas ficou desconfiado do quão tarde ele apareceu para visitá-lo. Só podia significar que era um assunto muito sério. Nin já se preparou. Light fala a Nin que foi levado ao futuro e deslumbrou o reencontro de Pin e Ki, e que Nin e o Lorde das Três Esferas estavam lá também. Eles observavam o desenrolar do reencontro. Algo não estava certo. Se Jin estava tão interessado em um mortal, algo não estava certo. Ele queria saber qual era a jogada de ambos para Ki e Pin. Nin fala que como ele já foi dos dois lados, entende que tem certas revelações que só são dadas por seres muito elevados, e mesmo esses seres só compartilham aquilo que o Senhor Supremo de cada lado os permite revelar. Nin explica que mesmo sendo o líder dos leoninos no litoral sudeste do Brasil, ele não tem como saber a vontade ou planos de seu mestre, somente aquilo que o Lorde das Três Esferas quer revelar a ele. Ele recomenda a Light, se ele quiser saber mais, terá que tentar contato com o ser que o revelou esse futuro. Light se sentiu perdido, recebia várias visitas, pedidos e revelações de muitos espíritos. Não podia saber de qual deles veio essa revelação, mas sabia de uma coisa: uma revelação contendo um Jin responsável por uma região inteira era algo de grande importância. Nin, muito mais antigo que Light ou Pin, sorria e ficava bem impressionado com o protagonismo que sua discípula estava recebendo. Ela sempre foi teimosa e desobediente. Não achava que ela ia chegar em algum lugar sozinha. Isso era sinal de que alguém grande podia estar de olho nela. Como Nin geralmente só treinava e alimentava seu poder, distrações como essa o deixavam bastante intrigado. Mal podia esperar para ver onde Pin acabaria. Bem afastado da costa, em meio ao mar aberto, na direção que o amigo o havia lhe passado, Ki surfa em uma onda energética. O rapaz havia trocado sua vestimenta. Sabia que Pin o havia deixado com a roupa no estilo servo. Agora que se considerava livre, mudou suas vestes. O rapaz podia sentir que estava chegando a seu destino. Ele sentia uma grande força que atraía as ondas de energia. Ao longe, que podia ver um vértice, onde sugava todas as ondas energéticas, as levando para as profundezas e adrentando as entranhas da terra. Ki podia sentir que o vértice sugava também suas energias. Se não ativasse o escudo, perderia os sentidos e morreria em meio ao mar. Uma lembrança das histórias de navios e aviões que se perdiam misteriosamente em meio ao mar lhe vieram à mente. Ki não sabia o que ia encontrar, mas o amigo lhe havia dito que ali era o local. Não tinha escolha. Com o escudo ativo e a coragem de espírito, Ki se lança ao desconhecido em meio ao vértice.